Escute, se você tiver uma Bíblia, quero que você procure em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Se você não sabe onde fica, vá ao início da sua Bíblia, encontre o número da página e procure lá. Este é um trecho que você vai querer marcar. Então, iPhone, iPad, seja qual for o dispositivo que você use para acompanhar a leitura, quero que você consiga chegar lá. E permitam-me começar dizendo, enquanto vocês encontram a passagem, que estamos iniciando uma nova série sobre oração. E é assim que eu gosto de começar a série sobre oração. Eu sei que a oração é uma luta para muitos seguidores de Cristo e só quero começar reconhecendo isso. E acredito que isso é uma luta por algumas razões diferentes. Acho que há algumas pessoas que, quando você fala sobre oração, têm essa atitude de realmente não saber como orar. É como, estou orando, mas sinto que só bate no teto. Nada acontece. Depois há pessoas que dizem, eu orei e sinto que minhas orações não foram respondidas. Sinto que Deus não prestou atenção. Não estou me conectando nem recebendo nada. E por isso estão frustrados. O que acontece é a oração. Pensem nisso. Antes de vir a Cristo, a oração é vista simplesmente como algo religioso. Em outras palavras, até você ter um relacionamento com Jesus, a oração é apenas algo que você faz ou ajuda-me, Jesus, não estudei ontem à noite e preciso passar nesta prova. Verdadeiro. E a frase é simplesmente assim. É uma tarefa difícil, por isso quero dedicar algumas semanas a ela. E eu digo a vocês, esta é uma série da qual vocês não vão querer perder uma única semana. Quero dedicar algumas semanas para ensinar a vocês algumas orações que mudam tudo. São orações das Escrituras, então vocês sabem que são de Deus. Coisas que Ele gostaria que vocês orassem por suas vidas porque estão na Bíblia. Que vocês podem implementar em suas vidas e que eu acredito que vão mudar tudo nelas. E bem, este é o título que eu pensei para esta mensagem, porque quero que vocês entendam que realmente diz o que este texto diz. Olhem, olhos claros, corações cheios, vocês não podem perder. Reconhecem isso? Levantem bem as mãos. Aí estão os leigos da igreja. De qualquer forma, é brincadeira. Se vocês não sabem, não tenho tempo para explicar. Aí está? Muito bem. Então, se vocês têm uma Bíblia, abram em Efésios capítulo 1. Quero que prestem atenção ao que a Bíblia diz. Estes são alguns versículos que realmente podem marcar a diferença em suas vidas. Vejam o que Paulo escreve. Ele diz, por essa razão, eu também, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que existe entre vocês e do amor de vocês para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, lembrando-me de vocês. E é aqui que muda em minhas orações. Depois ele diz isto, que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, então agora ele está orando. Isto é o que estou orando, que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, lhes conceda. Agora olhem todos para mim, Ele está falando com vocês. Se você é seguidor de Cristo nesta sala, esta oração é para você, para que tenha espírito de sabedoria e de revelação. Olhem para isso, isso é fundamental para o cristianismo bem aqui, no conhecimento dele. E peço que os olhos do seu coração sejam iluminados, esclarecidos, para que saibam qual é a esperança do seu chamado, quais são as riquezas da sua glória, da sua herança nos santos. Agora permitam-me contar algo interessante sobre esta oração. Quando Paulo escreve esta oração, ele é um prisioneiro. Esta é considerada uma das epístolas da prisão. Em outras palavras, é uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Mas quero que vocês pensem sobre isso. Quando ele escreve isso, o que vocês acabaram de ler, o que ele acabou de colocar no papel, ele tinha correntes em seus pulsos enquanto fazia isso. Acho isso interessante, porque aqui está um homem com correntes nos pulsos e correntes nos pés. Ele não tem liberdade para ir e fazer o que quiser. E em vez disso levá-lo a duvidar de Deus ou a se frustrar com Deus, esse não era o seu plano. Mas obviamente Deus o incluiu no seu plano. Esse homem permite que as circunstâncias de sua vida o levem a se ajoelhar. Ele permite que isso o leve a uma atitude de oração. A resposta de Paulo às correntes em seus pulsos e pés, sua reação a um plano diferente do seu, mas que Deus tinha essa diferença. Ele permite que isso o impulsione em direção às pessoas. A orar, aqui aprendemos uma grande lição. O maior uso das nossas palavras, diante de qualquer desafio, em qualquer momento da vida, é a oração. Eu lhes digo, diante do que enfrentarem nesta manhã, pelo que estiverem passando, qualquer luta, animem-se e ouçam. Isso importa em um casamento com problemas. Isso importa em uma família com problemas. Isso importa em finanças com problemas. Isso é fundamental na sua luta por paz, alegria e satisfação. As Sagradas Escrituras nos ensinam que o uso mais importante das nossas palavras é a oração. Vejam bem, a chave da vida, especialmente para quem segue a Cristo, é falar diretamente com Deus sobre tudo. É isso que estamos aprendendo aqui.
correntes em seus pulsos e pés, mas ele fala com Deus sobre tudo. Eu lhes digo, de acordo com as Escrituras, quanto mais vocês orarem, menos pânico sentirão. Quanto mais você orar, menos entrará em pânico diante das circunstâncias e dos desafios da vida. Ele diz no versículo 16, depois voltaremos à primeira parte do versículo 16, na segunda parte do versículo 16 ele diz, faço menção de vocês, referindo-se às pessoas para quem está escrevendo, os seguidores de Cristo em minhas orações. Agora ele fala sobre um tipo específico de oração que a Bíblia menciona. Quando você ora por outras pessoas, isso é chamado de intercessão, oração intercessora. É quando você pega a sua própria vida, mas ainda assim suplica a Deus, fala com Deus em favor de outras pessoas. Você diz, Deus, eu te peço que faças isso por eles. É exatamente isso que encontramos nesta passagem das Escrituras. Paulo diz, ao pensar em vocês, em suas vidas e necessidades, é isso que peço por vocês. Vocês sabem, um dos privilégios, se vocês seguem a Cristo, um dos privilégios que tem a oportunidade, mas também uma das responsabilidades como seguidores de Cristo, é orar por outros seguidores de Cristo. É o privilégio e a oportunidade de pedir a Deus que haja na vida de outra pessoa e não apenas na nossa. Mas a realidade é que também é essa responsabilidade que Deus nos concede. E quero dizer, cara, que sou muito grato pelas pessoas que oram por mim. A Bíblia diz que a maior fonte de poder, pensem nisso, quando vocês oram, estão apelando ao maior poder do universo para agir na vida dessa pessoa, nas circunstâncias dessa pessoa. É a coisa mais grandiosa que você poderia fazer? Então ele diz isso no versículo 16. Não deixo de dar graças por vocês e isso eu adoro. Permitam-me contar a vocês o quão grandioso é elevar orações de gratidão a Deus todos os dias. Só estou dizendo, isso é algo muito bom. Deixem-me explicar por que é tão importante que Paulo faça isso e diga, dou graças por vocês regularmente. Basicamente, o que acontece aqui é que isso te lembra diariamente que Deus é bom. Vejam, uma das razões pelas quais luto tanto na vida e com as minhas circunstâncias é porque muitas vezes esqueço disso por causa das minhas circunstâncias. Porque às vezes sinto que há correntes em minhas mãos e correntes em meus pés. Sinto-me contra a parede e as coisas estão difíceis. Esqueço que em tudo o que enfrento, Deus é bom. E lhes digo, uma das maiores coisas que farão em suas vidas como seguidores de Cristo é viver o dia a dia, com todas as lutas e adversidades que enfrentamos, porque não fomos criados apenas para o agora, mas para a eternidade, como a Bíblia ensina. Às vezes perdemos a perspectiva no presente, sobre o que Deus está fazendo na eternidade. E assim nós paramos e nos lembramos, mesmo que eu sinta que isso é ruim e não goste do que estou enfrentando. Deus continua sendo um Deus bom, e eu quero agradecer por quão bom Ele é. Basicamente, Ele diz, continuo agradecendo. Digam amém para eu saber que estão me ouvindo. Basicamente, Ele diz que continua orando por vocês. Agora, por que Ele faz isso? Vejam, versículo 15. Isso eu adoro. Por essa razão, tendo ouvido falar da fé de vocês no Senhor Jesus, que existe entre vocês e do amor de vocês pelos santos, eu digo, entendam isso. Todos precisam captar o que vou dizer agora. Quando olho para a igreja, se eu olhasse para vocês hoje e visse os seguidores de Cristo, é isso que eu observo. Vejo o amor de vocês por Jesus, pela igreja, pelos santos e por outros seguidores de Cristo. Que Deus nos ajude a viver assim como seus seguidores. Ao vê-los e pensar em vocês, vejo o amor de vocês por Jesus e pelos outros. Sabemos que Jesus ensinou que essa é a base da vida. Jesus ensinou que se você busca alegria, a verdadeira paz e plenitude não estão nas coisas materiais. A vida não está no carro que você dirige, nas roupas na sua casa ou no trabalho. Essa não é a plenitude da vida. Esse não é o fundamento. Jesus ensinou em Mateus 22 e Marcos capítulo 12 que a plenitude, o fundamento da vida é amar a Deus com tudo o que você tem e ao seu próximo como a si mesmo. Ele disse, essa é a plenitude da vida. Ou seja, se nesta manhã você está lutando para encontrar paz, se tem dificuldade para sentir satisfação ou alegria, mesmo tendo o dinheiro, a casa e as coisas materiais, mas ainda se sente em conflito, pensando que não consegue encontrar alegria, a Bíblia diria para você, pare de se concentrar em si mesmo, comece a amar a Deus e a amar ao próximo. Essa é a base da vida, mas sejamos sinceros nesta manhã. Vejam isso, vocês fizeram melhor hoje. Estão bem acordados hoje, amigos? Será que poderíamos fazer isso todo domingo? Que vocês estejam assim tão despertos às 9? É aqui que temos dificuldade, não é? Quero dizer, vamos lá, não é difícil para vocês garantir que Deus, que o equilíbrio da sua vida coloque Deus em primeiro lugar.
Vocês têm dificuldade em equilibrar a vida para garantir que a segunda prioridade seja amar ao próximo. É aí que eu luto. Quero dizer, é isso que eu enfrento. E então, o que Paulo faz bem aqui é isto. Ele diz, sabendo que esse é o fundamento da sua vida, isto é o que vou fazer por vocês. Vou orar por vocês. Como sabemos que é difícil priorizar a Deus e aos outros, ele diz, é assim que agimos. Oramos, aprendemos, crescemos e temos fé. Onde Deus aviva o nosso amor, Deus fomenta o amor. É assim que ele ensina. É disso que se trata esta oração. Uma sobre aprender e crescer. Há 2 orações no livro de Efésios. Passamos o ano todo com Efésios e quero que vejamos as 2 orações que aparecem no livro. A segunda oração, que começaremos na próxima semana, está em Efésios capítulo 3. Em Efésios 3, Paulo ora e no versículo 18 é isso que ele pede. Uma boa manhã, fiquem atentos. Ele ora para que os seguidores de Cristo, se você for um deles, seja capaz. Essa é a oração dele. Ele diz que sejamos capazes. E então ele nos diz do que ele quer que sejamos capazes. Em Efésios 3, esta é uma oração de capacitação. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o que Deus quer nos capacitar para fazer nesta vida. Mas ao chegarmos em Efésios capítulo 1, essa é a primeira oração. No versículo 18 diz, peço que os olhos do coração de vocês sejam iluminados para que saibam. Ele diz, há algo que quero que vocês saibam. Às vezes ignoramos o que Deus quer que saibamos. Vamos aprender isso hoje? Prestem atenção. Se você está se perguntando, quero estar aqui para esta série? Aqui está a série. Capítulo 3, sermos capazes, que você e eu sejamos capazes. Vamos falar sobre o que Deus nos capacita a fazer por meio da oração. Orações que mudam as coisas. No capítulo 1, uma oração de iluminação diz, há algo, quero que vocês conheçam alguém. E no versículo 17, vejam a oração dele. Isto é o principal, coloquem uma estrela, um círculo, marquem isso. Vocês devem conhecer este versículo se seguem a Cristo. Que todos se concentrem neste versículo. Olhem todos. Se não tem onde escrever, tirem uma foto. Este versículo bíblico é o cristianismo puro. Se já se perguntou o que é o cristianismo, veja, na sociedade atual reduzimos o cristianismo. Reduzimos a uma camiseta que diz, seja bom. Reduzimos o cristianismo a uma camiseta com seja gentil, seja bom, aparente, comporte-se bem. Acho que reduzimos isso até a morte. Isso não é. Confundimos limites com religião falsa. Porque simplesmente nos unimos a qualquer um que diga seja bom, faça o bem, faça isso, faça aquilo. Mas vejam o que ele diz no versículo 17. Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, lhes conceda, vejam só, um espírito de sabedoria e de revelação. Bom, como obtenho sabedoria nas minhas circunstâncias e como a obtenho diante do que estou enfrentando? Como receber revelação sobre o que fazer e para onde ir? Como viver e obter tal sabedoria? De onde tiro essa revelação? Vejam o que diz. No conhecimento, prestem atenção, no conhecimento dele. É daí que vem. No conhecimento dele. Quanto mais eu o conheço, mais revelação eu obtenho. Reze por luz. O versículo 18 explica isso. Peço que os olhos do seu coração sejam iluminados para que você possa saber. Ele quer que saibamos de algo. Agora, se vocês são seguidores de Cristo, precisam saber disso. Eles deveriam anotar a palavra iluminado ou a palavra iluminação. São intercambiáveis. Algumas traduções usam os termos iluminado e iluminação. É muito importante nesta passagem. Ele diz que Deus lhes daria sabedoria e revelação. Agora vou repetir mais uma vez. Como obtenho sabedoria para minha vida, casamento e família? Como eu sei para onde minha vida deve ir? Diz que é conhecendo a Ele. Ele nos ensina que precisamos de entendimento nesta vida. Para amar a Deus ao máximo, precisamos de entendimento. Se vamos amar os outros ao máximo, e essa compreensão só vem dele. Veja, quando você coloca sua fé em Jesus Cristo, é isso que a Bíblia ensina. Não, nem todo mundo vai entender isso. Mas se você é um seguidor de Cristo, pelo menos deveria experimentar isso. A Bíblia ensina que quando você se torna um seguidor de Cristo, o Espírito de Deus passa a habitar dentro de você. Agora, não diz exatamente assim, mas significa que você recebe um recurso extra para a vida. E esse recurso é o próprio Deus. Em outras palavras, eu gosto de dizer assim, há alguém dentro de você. Você acha que é você, mas não é você, é Deus. É como quando eu respondo mal para a Amy, não que eu faça isso, é só uma ilustração. Mas por que todo mundo está rindo? Estou falando sério, não, mas pensem nisso por um momento. Se eu respondo mal, de repente, mais tarde, sinto alguém dentro de mim dizendo, isso não me representou bem, isso não era o que eu desejava para você. Não quero que você reflita a sua vida assim, nem que me reflita dessa forma. Há alguém em mim, parece que sou eu, mas é Ele. O Espírito de Deus entra e nos dá um recurso extra.
Ele está dizendo: oro para que sejam seguidores de Cristo e também tenham o Espírito de Deus. Oro para que o Espírito de Deus trabalhe na sua vida de tal maneira que vocês possam começar a ver o que Deus quer que vejam. Sua atitude, perspectiva, como vivem, seus caminhos e ações. Oro para que Deus abra seus olhos e vejam o que Ele quer que vejam. João 17, 3. Isso está presente em toda a Bíblia. É um grande versículo. Aqueles que cresceram próximos à igreja e organizações religiosas, prestem atenção a este versículo. Porque isso é o verdadeiro cristianismo. Vejam o que diz. Esta é a vida eterna. Essa é uma afirmação enorme. É nisso que consiste a vida eterna. Isto mesmo é o cristianismo. Isto é o que Jesus ensinou. Que te conheçam. Não que possam fazer uma oração e ir para o céu. Não que possam decidir algo na igreja um dia e seguir com suas vidas. Amigos, vocês estão ouvindo? Isto é ensino bíblico. Não é história de bastidores eclesiásticos. Ouçam o que ele diz. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vejam, aqui está o conflito. Podemos saber sobre alguém, mas não conhecer essa pessoa? Quero que pensem sobre isso. Eu poderia dizer que sei sobre Donald Trump, sei muito sobre Donald Trump. Já ouvi discursos dele, já ouvi nas notícias. Já o ouvi responder a muitas coisas diferentes. Quero dizer, há todo tipo de gravações e perspectivas sobre a vida de Donald Trump. E quando digo o nome Donald Trump, isso gera muitas emoções. Como alguns de vocês agora dizem, isso mesmo, pastor, conte tudo sobre o Trump. Outros pensam, pare de falar do Trump ou eu não volto mais, não é? Pensem nisso por um momento. Isso gera muitas emoções e sentimentos, opiniões diferentes e tudo mais. Saber sobre Jesus faz o mesmo. Conhecer muito sobre ele gera sentimentos, pensamentos e tudo isso. Mas posso lhes dizer uma coisa? Eu sei muito sobre Donald Trump, mas eu não conheço Donald Trump. Eu nunca estive pessoalmente na presença dele. Eu não tive uma conexão com ele que estivesse influenciando minha vida. Temo que muitos estejam nessa posição. Ouviram falar de Jesus e, se não tomarem cuidado, podem basear toda uma vida, ouçam-me, apenas em saber sobre ele. Podem basear toda a sua vida nessa ideia. Sem conhecer a Jesus Cristo, depositar sua total confiança nele, nem colocar sua vida em suas mãos, nem passar a caminhar sempre com ele, onde ele começa a dar sabedoria e revelação para a sua vida diária, revelando plenamente quem ele é. Vejam, compreendam bem este ponto. Conhecer Jesus pessoalmente é a salvação. Agora, quando dizem salvação, salvação é isso. Significa que vocês foram salvos. Salvos de quê? Da ira de Deus. Isso é a salvação. Romanos 3:23 ensina que todos pecaram e estão destituídos da glória e da expectativa de Deus. Se vocês forem 3 capítulos adiante, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, é o juízo de Deus. Deus é um Deus amoroso, mas também é um Deus justo e precisa julgar o pecado. Se o Senhor Deus não tivesse que julgar o pecado, Jesus nunca teria ido para a cruz. Mas como Deus é um Deus justo e precisa julgar o pecado, Jesus vai para a cruz para quitar completamente a ira de Deus. Pelos pecados, para que vocês nunca tenham que fazê-lo, e qualquer um que esteja disposto a dizer quero confiar no pagamento que Jesus Cristo fez por mim, é perdoado, é salvo, é redimido, é trazido para a família de Deus, para um relacionamento com Deus, pelo qual agora podem conhecer a Deus, e Deus pode guiar sua vida na direção que Ele deseja que siga. Isso é o que é a salvação. Agora, escutem com atenção. Só porque você vem à igreja não significa que você tenha a salvação. Obrigado. Só porque você coloca um título bíblico antes do seu nome, só porque você diz, sou líder de grupo, isso não vai te levar ao céu. A única coisa que pode te levar ao céu, a única coisa que pode te reconciliar com Deus, a única coisa que te dá acesso a Deus por meio de um relacionamento onde Ele age em você, é o próprio Jesus Cristo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E por isso quero ser muito claro quanto a isso. Então, ao terminar, para alguns de vocês, acredito que uma oração que poderiam fazer é dizer a Deus, sou eu fiz isso, e esperar que Deus responda. Na noite em que vim a Cristo, em 27 de novembro de 94, eu duvidava se era cristão. E a primeira coisa que fiz naquela noite foi me ajoelhar e dizer, Deus, realmente não sinto que te conheço. E te pergunto, eu te conheço? E comecei a sentir que Deus me dizia, você não me conhece e precisa colocar sua confiança em mim. Deus vai falar com vocês a respeito disso. Mas é isso que é a salvação. E vou convidar todos aqui e todos online que ainda não tomaram essa decisão.
Vou dar a vocês essa oportunidade hoje para que possam conhecer a Deus. Agora, a oração de Paulo é esta. Digam amém para eu saber que estão ouvindo. Acabo de chegar na parte boa e o tempo está acabando, então prestem atenção. A oração de Paulo para todos nesta sala, seja você alguém que cresceu na igreja ou esteja aqui pela primeira vez, é esta, que vocês o conheçam cada vez mais. Chamamos isso de santificação. Esta oração é um convite à santificação. Ele os chama para este lugar onde agora o que acontece é que à medida que vocês o conhecem, ele começa a trabalhar em vocês. Eu passei a conhecer a Amy, certo? Nós nos casamos e eu realmente passei a conhecê-la. Quer dizer, nós fomos morar juntos. Íamos nos conhecer, viver juntos e todas essas coisas. Nos mudamos em 1993. Nossa, mas estou ficando velho? 1993, embora eu ainda seja um cara dos anos 90. Vamos lá, como uma criança, sabem? Mas em 93 foi isso que aconteceu. Amy Dixon tentou começar a trabalhar em mim. Vamos lá. Para sua frustração, devo dizer, pois morávamos juntos, nos conhecendo. Quando você entra num relacionamento com Jesus Cristo, ele passa a atuar em você. Ele começa a trabalhar em você. Santificação. Paulo ora para que isso funcione, pedindo esse crescimento por vocês. E isso deve acontecer com a nossa fé. É o que fazemos na First Bentonville. Ele diz que esse é o objetivo. Não buscamos seguir tradições. Nosso objetivo não é fazer as coisas por inércia, nem ser batistas, metodistas, luteranos ou algo do tipo. Esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é crescer em sabedoria e entendimento, no conhecimento de quem Ele é e como Ele age, permitindo que Ele trabalhe para nos formar no que Ele deseja que sejamos. Existe um versículo nos Salmos que nos diz que os filhos de Israel conheceram as obras de Deus, e Moisés conhecia os caminhos de Deus. Vejam um propósito da oração, venham. Isso é bom, isso é algo muito bom. Um dos propósitos da oração é que vocês deixem de conhecer apenas as obras de Deus e passem a compreender os caminhos de Deus. Como Ele trabalha, como Ele lidera, como Ele fala, como Ele guia. É isso que Ele ora aqui. É disso que se trata a oração. Ouçam bem esta lição. A oração se trata de conhecer melhor a Deus. A oração é essencial para o cristão porque permite conhecer muito melhor a Deus. Paulo está orando, Deus, estou te convidando. Oro para que eles te convidem a iluminá-los, a dar-lhes luz, para que possam te conhecer melhor. Digo isso porque quero ajudá-los. Sou Chris, seu amigo, e estou aqui para ajudar. Às vezes preciso ofendê-los para ajudá-los. Olhem todos aqui. Cada seguidor de Cristo aqui, sejam líderes de um grupo ou quem quer que sejam. Escutem, deixem-me dizer algo sobre Jesus. Depois vamos nos amar. Será um momento de crescimento para todos nós. Vocês têm um longo caminho a percorrer. Tudo bem, eu também tenho um longo caminho a percorrer. Me escutem. Você está tendo dificuldade para entender seu cônjuge. O que diabos te faz pensar que vai ser rápido entender a Deus? Ele é o Deus do universo. Você acha que sua esposa é complicada? Você não faz ideia. Ele diz, meus caminhos e pensamentos não são os seus, não agirei como vocês entendem. Mas ele diz que o ponto é, quero que cresçam em sabedoria e revelação ao me conhecerem. Como conhecer melhor a Jesus? O versículo 17 diz, que o Pai da Glória lhes deu o espírito de sabedoria e de revelação, para conhecê-lo plenamente. Há quem veja esse versículo como uma revelação sobre Deus, mas a Bíblia deixa claro que não há mais revelação divina. Ou seja, o que Deus quis revelar é revelado pela inspiração das Escrituras. Vocês precisam entender duas palavras de fé. Vocês precisam entender a inspiração e precisam entender a iluminação. A inspiração é quando Deus falou, como o que Paulo nos escreve. E a Bíblia nos ensina que Deus inspirou o apóstolo Paulo no que ele deveria escrever para que influenciasse nossa vida. Isso é inspiração. Deus deu inspiração para a revelação de si mesmo na palavra de Deus. E Deus é quem diz, você já tem. Você tem o que eu quero que você tenha. Você tem o que lhe faz falta. Eu poderia fazer uma série sobre isso, veremos depois. Mas Ele é quem diz. Depois vem a iluminação. A iluminação é quando o Espírito de Deus atua na minha vida para dar uma melhor revelação e compreensão do que Deus revelou nas Escrituras. E por isso ele ora para que o Espírito Santo os ajude, mas também continua além disso. Ele nos ajudaria a entender o que Deus revelou sobre si mesmo na Bíblia, para que saibamos como Deus age em nossas vidas, como Ele age na vida ao nosso redor e como age no mundo ao nosso redor. Então este é o ponto-chave. Para conhecer melhor a Jesus, orem e peçam fervorosamente a Deus que lhes abra os olhos para ver o que Ele vê e que os guie através de sua palavra sagrada.
no Salmo 119, versículo 18, que é o capítulo mais longo de toda a Bíblia Sagrada. É alguém que escreve após ter sido ferido por Deus e escreve para agradecê-lo por como o guiou, orientou e dirigiu. E diz isto, esta é uma oração dele. Ele diz, Deus, te rogo que abras meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Ele está orando por iluminação. Vejam, permitam-me dar a vocês uma lição sobre a oração. Para aqueles que têm dificuldades com a oração, é justamente nisso que vamos crescer. Enquanto você espera que Deus responda à sua oração, aprenderá coisas que não poderia aprender senão pela oração. Vejam, uma razão pela qual Deus não responde na hora é que se fosse assim, seria como o McDonald's. O McDonald's é onde você vai, chega de carro e pede, quero o número 4. Você avança, recebe o saco e vê que veio o 6 em vez do 4. Então você entra e irrompe como um seguidor de Cristo. Não finjam ser espirituais. E você diz, pediu 4, não o 6. Por que você me deu o número 6? Mas vejam, é assim que tratamos a Deus. Pensamos, bom Deus, eu te fiz um pedido, já fiz meu pedido. Quando entregou esse pedido, veio algo bem diferente do pedido. E Deus diz, sim, é porque sei mais, vejo mais e entendo mais que você. E o que você considera bom, sei que consigo fazer melhor. Vou fazer melhor. E você diz, Deus, vou confiar em ti por todo o caminho. Isso é oração? Vocês deveriam se alegrar por terem vindo hoje à igreja. Essa escritura é poderosa. A Bíblia diz que todos os dias de nossas vidas devemos orar. Devemos entrar na palavra de Deus e estudar as Escrituras, não para obter o que queremos, isso não é cristianismo bíblico, mas para que Deus abra nossos olhos e para que vejamos o que Ele quer e o que faz, o que nos leva a outro nível. É exatamente desta maneira que lidamos com os altos e baixos, todos os grandes desafios e o caos da vida, caminhando com Deus de forma íntima e pessoal. Orando por sabedoria e revelação sobre nossas vidas, para conhecê-lo e responder como Ele quer, para obter o melhor e não nos contentarmos com menos. Isso é o que nos ensina bem aqui. Esta é uma oração interessante porque Paulo não está orando por melhores circunstâncias, ele está pedindo uma melhor visão. Deixem-me mostrar algo interessante, quero que vejam isso. Vocês sabiam que todos no mundo nascem com uma medida de luz, segundo as Escrituras? Luto contra muitos falsos ensinamentos sobre a vontade de Deus e o livre-arbítrio limitado. Em João 1, versículo 9, vejam o que diz a Bíblia. Existia a verdadeira luz. Jesus, essa é a pessoa a quem se refere que ao vir ao mundo ilumina todo homem. Isso está na sua Bíblia. Ele ilumina todo homem. A Bíblia ensina que há luz suficiente em cada um para saber que precisa de Jesus como Senhor e Salvador. Minha convicção é que na vida de todos surge a sensação de que deve haver algo mais, uma sensação que deveria levá-la a Deus. Se estudar o primeiro capítulo de Romanos, verá que Deus responsabiliza o mundo exatamente por isso. Ele diz que deveriam ter olhado para cima, contemplado a sua obra e sabido que ele estava ali, que deveriam tê-lo buscado. A Bíblia ensina que todos têm luz suficiente para saber que precisam de algo mais. Vejam o que acontece em Efésios 4:18. Paulo escreve, com o entendimento obscurecido, o cristianismo é mais do que uma decisão. É sabedoria, entendimento e conhecimento dele. Com o entendimento obscurecido, alheios à vida de Deus. Porque há pessoas que não conhecem Jesus? Por causa da ignorância que há neles, por causa da dureza do seu coração. Diz que as pessoas já não confiarão em Jesus. E por isso não terão os olhos espirituais para ver o que Deus está fazendo neste mundo. Mas vejam o que diz sobre vocês como seguidores de Cristo. No versículo 18, a oração dele é para que os olhos do seu coração sejam iluminados, para que tenham sabedoria e conheçam o que Deus faz no mundo. Quando você segue a Cristo, é isso que a Bíblia ensina. Quando você se torna um seguidor de Cristo, começa a ver coisas que nunca tinha visto antes. Foi isso que aconteceu comigo. Ele está dizendo que agora você tem a capacidade de compreender a palavra de Deus, a obra de Deus, e ao compreender, você poderá conhecer melhor a Jesus. No entanto, isso não significa que você vai entender tudo. Diga amém. Você ouviu isso mais uma vez? Isso não significa que você vai entender tudo. Existe um princípio teológico que é ensinado. Se você frequenta o seminário e todo esse tipo de instituição, é ensinado um princípio teológico segundo o qual Deus se revelou de forma progressiva. Em outras palavras, temos Gênesis e temos Êxodo. De repente você recebe mais. A Bíblia nem sempre é cronológica no Antigo Testamento, mas Deus se revelava uma coisa após a outra. Já imaginou se Deus nos mostrasse tudo? Ao mesmo tempo, já imaginou se Deus lhe mostrasse tudo de errado em você em apenas 1 minuto? Vocês ficariam um pouco sobrecarregados. É o que chamamos de revelação progressiva.
O que Deus fez foi se revelar progressivamente ao longo das gerações, através do tempo. Ele se revelou de forma progressiva até entregar a revelação plena que Ele deseja que tenhamos. A Bíblia diz em Deuteronômio que há algumas coisas que Deus não nos revela. Serão um mistério até que cheguemos à eternidade. Deus age através de nós da mesma maneira. Deus fala aquilo que você precisa agora. Ele direciona no que você precisa neste exato momento. Ele cumpre suas diretrizes diárias e supre suas necessidades cotidianas. E o que ele diz é o seguinte: peça ao Espírito Santo que ilumine a obra de Deus em sua vida, ao redor e através de você. Use as Escrituras onde Deus lhe dará discernimento. É uma oração por sabedoria. Você pede entendimento, visão e correção. Essa oração muda tudo. Você já fez essa oração? Eu li um provérbio por dia. Ainda faço isso às vezes, mas menos agora. Eu costumava ler um capítulo de provérbios diariamente. E eu não saberia te dizer quantas vezes. Já li provérbios tantas vezes na minha vida, é uma loucura. E eu poderia começar amanhã mesmo a ler provérbios. E acho impressionante como, de repente, um versículo que já li dezenas de vezes salta aos olhos, me dá um tapa na cara e diz: no que você estava pensando? Sabe o que é isso? É iluminação. É quando o Espírito de Deus diz: é a sua vida, é onde você está agora e hoje eu falo com você. Veja, a Bíblia não ensina que Deus nos dá luz para enxergar tudo em nossa vida. Ele nos dá luz suficiente para continuarmos avançando em direção ao lugar para onde Ele deseja que vamos. Essa confiança diária nele é o que Ele deseja para nós. E é assim que acontece. Vocês já vieram à igreja depois de terem estado lutando e batalhando? E alguém sobe ao palco, pega um texto e o explica e você pensa: era exatamente isso que eu precisava. Isso não vem desse homem. Essa é a iluminação do Espírito Santo de Deus. Se você sai daqui e diz: cara, ele é um grande comunicador. Não, Deus é o grande comunicador. É ele quem ilumina, permite que você enxergue, gera sabedoria e gera entendimento. Se vocês acham que sou um bom comunicador, isso não será suficiente para superar a vida. Se vocês entenderem a comunicação que ele quer lhes dar, terão tudo o que precisam para superar a sua vida. É isso que ele quer que vejamos. Então vou lhes dar uma grande lição. Uma grande lição sobre a oração. A espera é sempre um tempo para ouvir e aprender. Olhem, eu já tenho meus pedidos de oração. Antes eu usava papel, mas agora tenho tudo no celular e no iPad. Então, quando me levanto de manhã e oro, abro minhas anotações sob o título Oração e vejo uma lista de coisas pelas quais oro. Há pedidos que Deus já respondeu e outros que ainda estão pendentes. E é isso que sou a cada dia. Enquanto oro, estou nesse tempo de espera para ouvir e aprender a vontade dele, pois Deus tem coisas para me ensinar antes de responder às orações. Olhem, quero dizer isso novamente. Escutem, vocês não vão entender tudo. Isso faz com que vocês dependam dele. Isso faz dele Deus e não vocês. Aqui, acima de tudo, seus parceiros agradecem que vocês não sejam. Aqui ensinamos que, na sua fé, ao seguir a Cristo, aprenderão mais. Essa é a oração de Paulo. Por isso oferecemos aulas de vida plena. Ensinamos os fundamentos para conhecer a Deus e como Ele age. Depois oferecemos a aula Rooted ou Enraizado, onde você pode aprender a estudar sua Bíblia e a orar. Vocês podem visitar nosso site para mais informações a respeito. No entanto, o que buscamos é investir progressivamente em vocês aquilo de que precisam para que possam adquirir sabedoria e entendimento no conhecimento dele. E Paulo, eu adoro isso. Aqui ele pede algumas coisas específicas. Ensinei essas coisas específicas na série deste ano sobre a herança. Então, se quiserem ver isso, podem voltar a essa série. Vejam isso. Os versículos 18 e 19 dizem que seus corações sejam iluminados para conhecer a esperança do seu chamado. Falamos sobre isso naquela série. Que riquezas há na glória e herança dos santos. Pensem nisso, ele diz. Quero que vocês saibam o que Deus espera de vocês. Quero que vocês saibam quais riquezas Ele tem para vocês e a grandeza do seu poder. Então, conheçam o poder que Ele tem para agir na sua circunstância e situação. Peço que Deus lhes dê sabedoria e conhecimento para que vejam a esperança e as riquezas disponíveis para a sua vida. Para que possam ver o poder que está disponível para a sua vida. Isso é específico. É focado. São como pedidos de oração. Paulo diz, é isso que eu quero para vocês. Vou lhes dar uma lição aqui. Vamos terminar isso pessoalmente. Prestem atenção. Paulo diz, não se concentrem na adversidade. Foquem em quê? Em Deus. E é isso que a oração faz. É isso que a oração faz. O que vocês estão enfrentando? Ele diz, espero que vejam a esperança que Deus tem para vocês. Vejam as riquezas que Deus infunde em sua vida para ajudá-los. Por que vocês estão passando o que acham insolúvel? Quero que vejam o poder de quem opera em vocês.
A oração sempre apresenta uma escolha. Ouçam, especialmente aqueles que têm dificuldade em orar, são as suas escolhas. Pensem nisso, nossas escolhas nos definem. Vocês tomam suas decisões e elas os moldam. E bem aqui a oração diz, podemos nos concentrar nas pessoas. Então vocês podem se concentrar nas pessoas da sua vida, podem se concentrar nos problemas da sua vida, ou podem se concentrar em Deus. Ao orar, porque Deus nos chama a abrir nossa vida especificamente para Ele, trata-se de alinhar nosso coração com Deus, aprendendo a confiar nele de maneiras reais e tangíveis. Vejam, eu digo a vocês, ouçam, orar, buscar a Deus, estar constantemente na palavra de Deus, nos mostra que Deus convida o seu consolo para a nossa vida, sua confiança para a nossa vida, sua esperança para a nossa vida, não o caos. E é por isso que oramos. Permitam-me ajudá-los com isso. Só quero mostrar isso a vocês. A razão pela qual devemos começar a orar de forma específica é que essas orações aprofundam nossa dependência de Deus. Vejam, ao nomear suas necessidades, quando vocês se ajoelham, a Bíblia diz que podemos orar em pé, sentados ou prostrados. Diz que podemos orar de olhos fechados ou abertos, todas essas diferentes formas. Mas ao orar e nomear a necessidade a Deus, vocês admitem: Deus, eu preciso de ti nesta necessidade. Quando Jesus nos ensinou a orar, foi isso que ele disse: orem, Deus, dá-nos o nosso pão de cada dia. Quero dizer, quando ele ensinou seus discípulos a orar, ele disse: dá-nos o nosso pão de cada dia. Agora, se estivéssemos orando apenas para a semana inteira, por que oraríamos pelo que é diário? Se oramos pelo mês, por que orar pelo que é diário? Ele diz: dependam de mim diariamente em suas vidas. Vejam, Jesus não ensinou orações genéricas. Ó Senhor, abençoa-me, abençoa-me de verdade. E se a bênção dele for diferente da de vocês? Ele pode estar abençoando vocês e vocês nem saberiam, porque não foram específicos quanto a isso. Pedir algo específico nutre a fé ao ver as respostas. Orar de forma genérica oculta a sua obra. Quando você ora de maneira específica, vê claramente a sua mão. Vê claramente a sua mão. Se eu peço a Deus, preciso que o Senhor haja desta forma na minha vida, quando Ele responder a essa oração, você poderá dizer: tenho certeza. Lembrem-se disso, há muitos cristãos que oraram por certas coisas, mas fizeram isso de maneira genérica, quase como jogando pedidos ao vento. Deus respondeu a eles e eles nem sequer perceberam, e assim passam o resto da vida reclamando disso. Depois, quando chegarem ao céu, Deus lhes mostrará. Eu respondi a isso. Só estou dizendo isso para vocês. Precisamos deixar para trás essa atitude de Senhor, me abençoe. Na verdade, em Filipenses 4, versículos 6 e 7 diz: em tudo pela oração e súplica com ação de graças, sejam conhecidas as vossas petições. Vocês sabiam que a palavra petição ali mesmo significa detalhada e definida? Apresentar seus pedidos detalhados diante de Deus é pedir com intenção. E o que acontece é, o que diz Filipenses 4, 6 e 7? Ao levarmos nossos pedidos e nossa vida diante de Deus, a sua paz, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Ser específico diante da sua presença traz paz para a nossa vida. A oração alinha o seu coração com a vontade de Deus. Ao orar, você começa a lutar com a dúvida. Esta é uma boa oração? É isso que Deus quer para a minha vida? Isso reflete o coração de Deus? O plano de Deus, e o que acontece é que você começa a lidar especificamente com aquilo pelo que está orando e a palavra de Deus começa a falar a sua vida. Deus começa a te dar sabedoria e discernimento. Revelação na sua vida. Deus te molda, forma e ajusta para as orações corretas. João 5,14 diz: se pedirmos segundo a sua vontade, mas como você saberá a vontade dele se não o conhecer mais? Ouçam bem. A pergunta que mais recebo e com a qual os seguidores de Cristo mais lutam em sua caminhada diária com Deus é: qual é a vontade de Deus para mim? Deixem-me dizer por que tantos lutam com isso. Porque a luta deles, na verdade, a verdadeira luta deles não é com a vontade de Deus. A verdadeira luta deles é com o conhecimento de Deus. Porque quanto melhor você entender quem é Deus e como Ele age, mais fácil será discernir o que Ele quer que você faça. Então, o cristianismo não é uma camiseta que diz, seja gentil, seja bom. O cristianismo é um relacionamento real pelo qual Deus, diariamente no seu tempo com Ele, desenvolve sua sabedoria e revelação para que você o conheça melhor. E então você sai de casa, sai do seu escritório, sai de onde quer que ande, com Deus neste mundo como um reflexo do homem que você conhece. E esse homem é Cristo Jesus. Isso é bom, pastor? Então você para de orar, Senhor. Abençoe minha família e começa a dizer: Deus, você poderia nos ajudar nessa decisão?
Precisamos te ouvir e saber o que você deseja nesta situação. Você para de orar, Senhor, abençoe minha família, e diz, Deus, precisamos de unidade porque estamos lutando com isso. O que devo ajustar na minha vida para facilitar a transição em casa? Vamos lá, não diga apenas, Deus, me ajude. Dá-me coragem para falar, dá-me paciência para amar e lidar com essa pessoa. Dá-me clareza da tua parte para saber como decidir. Olhem, uma lição simples para lembrar. Vou terminar no tempo certo. Que orgulho! Aqui vamos nós. Orações vagas produzem consciência vaga. Deixem que isso penetre na sua vida de oração, seguidores de Cristo. Orações vagas criam vagueza, mas orações específicas permitem que você veja um Deus específico agir. Por isso é preciso orar assim. Orar é focar-se em Deus. Vejam, nós temos uma escolha. Podemos focar nos problemas, no caos, ou focar em Deus. E Deus é quem tem a solução. Ouçam bem, Deus é quem tem a solução. E quero dizer isso a todos vocês. Digam amém para eu saber que vocês entenderam. Orar não é se esforçar mais. Bom, eu sei que devo fazer isso, então vou me obrigar. Eu não quero, mas vou porque o pastor disse que eu devia. Então eu vou fazer. Vamos lá, não é? Não, orar não é um esforço. O cristianismo não é se esforçar mais. É assim que muitos vivem sua fé cristã. Isso não é o que é o cristianismo, não é? Trata-se de redirecionar sua atenção. Isso é incrível. Amigos, de verdade, se eu pudesse captar a atenção de vocês de outra forma, eu faria. Me escutem. Orar não se trata de se esforçar mais. Andar com Deus não é se esforçar mais. Trata-se de redirecionar sua atenção. Vocês estão me ouvindo? Repetidas vezes para aquilo que já é verdade sobre Deus. Para aquilo que já é verdade sobre Deus. Escutem. Deus fez milhares de promessas na Bíblia para você. Então orar e buscar a Deus não é apenas se esforçar mais. Vou tentar ser mais amável, mais gentil, ser mais melhor. Eu sei que não se fala assim, mas é tão ridículo quanto tentar fazer isso. É um desperdício de vida. Vocês estão me ouvindo? É um desperdício de vida. Qualquer gentileza que você produza será insuficiente. Qualquer bondade que você produza será insuficiente. Ser aquilo que Deus planejou que você fosse é impossível sem ajuda sobrenatural. Impossível sem ajuda sobrenatural? Então, tudo o que faço em toda a minha vida e circunstâncias, Deus fez por mim esta semana na minha própria vida. Deus redirecionou minha atenção para Ele e mudou minha atitude em relação a algumas coisas, porque minha atenção voltou para o que sempre foi verdade sobre Ele. Mas se eu não souber ou não enxergar isso, se eu não prestar atenção, não viverei como Ele quer que eu viva. E as Escrituras constantemente nos chamam para isso. No Salmo 27.4, Davi estava escrevendo e disse, há uma só coisa, em torno da qual gira toda a minha vida. Ele disse, estar na presença do Senhor. Esse é o ponto fundamental. 1 Crônicas 22:19, ouçam isto. Entreguem o coração e a alma para buscar o Senhor, seu Deus, acima de tudo. Vocês precisam de sabedoria e revelação hoje. No conhecimento dele, ele diz, busquem-me. Vejam, o poder da oração nas Escrituras, ouçam isto, é que você para de acumular a negatividade que chega e coloca seu foco em Deus. Veja, quando você começa a colocar seu foco em Deus e em quem Ele já é isso que você sabe. Você não precisa de um dia bom para orar, só precisa de um Deus bom. Pensem nisso por um momento. Se você realmente pensar sobre isso, não espere um dia bom para orar. Reconheça a bondade dele e busque-o, assim você vai querer o que ele tem para você. Você não precisa de condições ideais para buscá-lo. Paulo está escrevendo isso acorrentado. Você só precisa acreditar que Deus está atento, disponível e é capaz. Isso é oração. A oração é, isso é o que estou enfrentando. Isso é o que estou encarando. Mas eu tenho um Deus que está atento. Tenho um Deus que está disponível e que é capaz. Por isso eu digo a vocês, vou me ajoelhar. Vou me prostrar com o rosto em terra. Vou clamar por sabedoria, revelação e conhecimento dele. Porque sei que ele é bom, sei que ele é verdadeiro, sei que ele é fiel e sei que ele me ama. E sei que ele tem um plano e sei que ele tem direção. Por isso eu digo a vocês, vou deixar o caos de lado e vou me apegar a Cristo. Porque sei que ele está atento, disponível e é capaz nas minhas circunstâncias e na minha vida.